Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Viktor Orbán assumiu para si uma missão de paz entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, em que ele anda a fazer visitas aos líderes destes mesmos países para tentar um acordo diplomático sobre o que se passa na Ucrânia e, portanto, anda a falar com os líderes mundiais, das potências mundiais. E, portanto, isto escandalizou os meios de comunicação tradicionais, obviamente que atacaram Viktor Orbán por dizer que, bom, ele é um putinista, etc. E para alguns comentadores políticos que por aí andam a dizer que, bom, é preciso ter medo de Viktor Orbán porque ele é um aliado de Putin, eu acho que é preciso neste momento resolver um problema muito prático, que é uma guerra que se passa aqui às nossas portas, e resolver a influência cultural que nós temos recebido dos Estados Unidos, que foi o que destruiu o continente europeu. Eu não consigo perceber. Os europeus neste momento estão preocupados com Viktor Orbán, quando o Viktor Orbán está apenas a fazer aquilo que Joe Biden devia ter feito nos últimos 3 anos, que é tentar efetivamente o cessar-fogo, tentar efetivamente que houvesse paz na Ucrânia. No entanto, tem que ser o Viktor Orbán. Portanto, o Joe Biden, que andou a dormir nos últimos 3 anos, e efetivamente, eu nem sequer acredito que seja Joe Biden, porque eu não vejo o homem com capacidade de formular 2 frases, quanto mais de governar uma potência mundial, e portanto o que o Viktor Orbán está a fazer era o que o querido Joe Biden devia andar a fazer. Infelizmente, tem que ser o Viktor Orbán a tratar do assunto. Mas bom, vamos então ver aqui esta notícia do European Conservative. Eu já sei que sempre que eu falo do Viktor Orbán, ou que falo da possibilidade de haver negociações com a Rússia e com a China, sou apelidado de defensor do Putin, é o que é. Não sou, nunca fui defensor do Putin, não é uma posição que eu tomo. No entanto, não podemos ignorar, e isso é o objetivo, nós podemos não ser defensores do Putin e observar rapidamente que a influência cultural dos Estados Unidos tem sido miserável e que precisamos de alguém que negocie com a China e com a Rússia uma possibilidade de paz na Ucrânia. Portanto, quer dizer, eu acho que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Não sermos apoiantes de Putin e acharmos que paz era a melhor ideia do que uma terceira guerra mundial. Mas bom, Orbán, a China tem um plano de paz, a América tem uma política de guerra. O primeiro-ministro húngaro visitou a China e está nos Estados Unidos para a 3ª e 4ª escalas da sua missão de paz. Portanto, Viktor Orbán esteve em Moscovo a fazer a sua missão de paz e, portanto, depois de ter estado em Moscovo, esteve na China e agora vai aos Estados Unidos para tentar negociar, influenciar basicamente o resultado da guerra da Rússia com a Ucrânia. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán continuou na sua missão de paz com uma viagem à China antes de seguir para os Estados Unidos na segunda-feira, 8 de julho. Depois de visitar Kiev e Moscovo, na última semana, ele foi para as capitais das duas potências globais que, nas palavras do primeiro-ministro, têm a capacidade de influenciar o resultado da guerra russo-ucraniana. É tão simples como isto, quer dizer, eu não percebo qual é que é a dificuldade. E, portanto, seja ou não apoiado por Putin, e eu nunca vi provas de que isso seja verdade, se alguém tiver que me meta nos comentários que eu vou ler e até vou pesquisar, até posso estar enganado, mas eu nunca vi provas disso. E, portanto, se houver provas de que o Orbán é financiado por Putin, isso não lhe tira a razão de que um cessar-fogo era a melhor ideia do que a Terceira Guerra Mundial. É o que eu acho. Portanto, a Hungria assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia no primeiro dia de julho e Orbán está a usar esse papel para promover a sua missão de paz numa tentativa de pôr fim à guerra da Ucrânia. Embora o primeiro-ministro tenha deixado claro que não tem mandato para manter negociações em nome dos outros Estados-membros da União Europeia, ele disse que gostaria de descobrir até onde a Ucrânia e a Rússia estavam dispostas a ir e atualizar os outros Estados-membros da União Europeia das suas descobertas. E, portanto, eu não vejo aqui problema nenhum. Os meios de comunicação social passaram-se, principalmente agora para atacar o Chega, porque o Chega se juntou a um grupo de Viktor Orbán, que nem sequer é liderado neste momento por Viktor Orbán, neste momento é liderado pelo Jordan Bardella, do Rassemblement Nacional, e portanto já nem é o Viktor Orbán que lidera o grupo, apesar de ter sido ele a tratar das negociações e de ter sido ele a tratar de fundar o grupo, foi um dos fundadores. E portanto, apesar de o Chega passou logo para aquele lado, as pessoas ficaram logo todas em polvorosa, porque e tal, é putinista, etc, etc. Mas caros, o que Viktor Orbán pede é puramente bom senso. Digam-me desse lado, algum de vocês quer a Terceira Guerra Mundial? Respondam-me abertamente. Porque se não querem, só há uma solução. Têm que negociar com as duas potências mundiais que estão do outro lado unidas contra o Ocidente. Só há essa solução, não há mais nada. Portanto, ou negociam, ou há cedências de ambos os lados, ou há efetivamente uma negociação que possa ser vantajosa para os dois lados, ou podem esquecer completamente a possibilidade de paz e podem se preparar para uma terceira guerra mundial. E eu garanto-vos que com a quantidade de armamento disponível, com a quantidade de bombas nucleares disponíveis, eu garanto-vos que nenhum de vocês quer uma terceira guerra mundial. Mas estão muito preocupados com o Orbán ser financiado ou ser amigo do Putin. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm a começar
começar a ganhar juízo, que efetivamente é muito por aí. No entanto, Palas Orban, o conselheiro político do primeiro-ministro, não relacionado a Viktor Orban, disse numa entrevista no domingo que a presidência da União Europeia da Hungria fornece uma boa oportunidade para abrir os canais de comunicação entre as partes da guerra. E eu concordo. Revelando a agenda da presidência em junho, o ministro húngaro de Assuntos da União Europeia, János Boka, disse que a União Europeia tem que garantir segurança e paz da Europa e cada uma das nossas prioridades será interpretada dentro desta estrutura. Mas, caros, parecem-me duas pessoas completamente razoáveis, tanto Viktor Orban como o seu conselheiro. Parecem-me duas pessoas que procuram a paz e que, independentemente das razões pelas quais o façam, e eu obviamente que não ponho as mãos por Viktor Orban no fogo, não faço isso, não farei isso, apesar de eu gostar bastante de muitas coisas que são feitas na Hungria, eu não ponho as mãos no fogo por Viktor Orban, obviamente, e portanto eu até acredito que isso possa acontecer. Mas, quer dizer, nós demonizamos completamente a Rússia, e eu acho que isso é propaganda ocidental, porque para aqueles que possam estar esquecidos, no início dos anos 2000, o Putin já estava interessado em aderir à União Europeia. Sabem quem é que rejeitou a adesão de Putin? A União Europeia. Portanto, meus caros, nós poderíamos estar a evitar muitas coisas se tivéssemos aberto os olhos e tivéssemos negociado de outra forma. E, portanto, eu acredito que a União Europeia tem muita culpa no que aqui se passa. Andamos a comprar guerras desnecessárias. Acho que há outras formas de estar e tem que haver outras formas de estar com potências mundiais. E independentemente daquilo que vocês acham da Rússia ou de Putin, vocês não querem a Rússia e a China aliadas contra vocês. Isso é uma coisa que vocês não querem. E ainda para mais, sendo que o primeiro-ministro indiano, que tem uma das maiores potências militares mundialmente falando, disse que Putin era um amigo. E, portanto, vocês não querem uma guerra contra a China, contra a Rússia e contra a Índia. Vocês não querem isso. Eu garanto-vos que vocês não querem. Do que eu conheço militarmente daqueles 3 países juntos, vocês não querem isso. E, portanto, seria tão devastadora que eu acho que não haveria território para defender. Não haveria, honestamente. E, portanto, temos que ter a perfeita noção de que, se queremos paz, temos que a negociar. Não é assim que funciona. Pode haver a possibilidade de um dia entrarmos em guerra, pode. Mas eu acho que enquanto for possível evitar uma terceira guerra mundial, ainda para mais no ano em que estamos, com as armas disponíveis, com os equipamentos, com as bombas disponíveis, eu muito honestamente acho que enquanto for possível evitar uma terceira guerra mundial, que se faça isso, que se evite. Porque no dia em que for preciso lutá-la, e até pode ser preciso, no dia em que for preciso lutá-la, isto pode ser muito complexo e podemos até acabar com o único planeta que temos para viver. É verdade, meus caros. Portanto, da minha parte é isto. E, portanto, eu acho que efetivamente temos que deixar de demonizar todas as pessoas que estejam fora do Ocidente, porque, quer dizer, as coisas não funcionam assim. Nós não somos moralmente perfeitos. A China e a Rússia também não o são. Sabemos de várias coisas péssimas na China. Fala-se, por exemplo, de atitudes, inclusive, e aí poderia-se falar de racismo estrutural. Falamos de campos de concentração na China, falamos de escravatura infantil, falamos de várias coisas trágicas. Portanto, eu não tenho qualquer proximidade com esse regime. No entanto, se vocês querem manter a paz, tanto para o povo chinês, como para o povo russo, como para o povo ocidental, é melhor negociar. Porque quando entrarmos na guerra pode ser um beco sem saída e, portanto, poderemos acabar com o mundo, com o nosso modo de vida e até mesmo com os europeus. Porque eu já disse isto em vídeos anteriores, as pessoas ficaram escandalizadas. A minha preocupação principal com o Ocidente não é o Putin, é a implosão. Porque se há uma terceira guerra mundial, quem vai para a linha da frente são os europeus. E os europeus que vão para a linha da frente não vão estar cá para se reproduzir, para ter a sua vida e para terem mais filhos. E, portanto, sabem quem é que vai ter mais filhos? Sabem quem é que vai ser importado para ter mais filhos no continente europeu? Imigrantes de terceiro mundo. E depois sabem quem é que vai votar nas eleições? Em maioria, os imigrantes de terceiro mundo. Portanto, vocês não querem uma terceira guerra mundial, no meu entender, por várias razões. E, portanto, da minha parte é isto, meus caros. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o gosto neste vídeo, entretanto, se ainda não deixaram. Subscrevam o canal, estamos a chegar aos 2500 subscritores. Muito obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.